Boa noite a você que nos assiste. Nós já estamos na interação com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Eu sou José Batista. Estamos fazendo a abertura desta live hoje, nesse 29 de abril de 2020. Um grande abraço a todos, nesta quarta-feira. E nós teremos aí uma participação muito especial hoje, do companheiro e amigo de caminhada, o professor Celso Carias. Então você que já está aí, um grande abraço. Vamos esperar um pouco que o professor Celso participe conosco com a temática de hoje sobre fé e ciência. Essa temática que vamos trabalhar de forma muito especial. Então fique à vontade, cada um procure aí a melhor maneira de nos acompanhar, de nos aproximar e interagir conosco. Aqui eu vou fazer uma formatação para que a gente possa acompanhar a participação de vocês estarem presentes conosco e se surgir alguma pergunta, vocês participarem. Nós estamos aguardando o Celso, que já chegou, já está entre nós, né? Então, boa noite, Celso. Boa noite também a... Vou tentar ler os nomes aqui, né? Lucineide. Muito bem, Celso. Professor Celso. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Eu estou tentando adicionar o Celso Caria conosco, né? Vou pedir ao Celso que volte novamente a estar conosco, que de alguma forma eu... Isso, muito bem, Celso. Cheguei. Opa, Celso. Como é que tá você? Boa noite. Boa noite. O seu som está um pouco baixo. Veja aí se o microfone está um pouco distante. Melhorou? Você fale um pouquinho. Melhorou? Faça uma saudaçãozinha, uma mensagem. Ainda está baixo o som ainda, seu. Eu já botei no máximo aqui no meu... Veja o pluguinho aí no acesso do aparelho do celular. Eu já pluguei O o menino máximo. está chiando aqui. Tá no máximo. Já temos bastante participantes já. Entrou muita gente. Deixa eu me acompanhar um pouco aqui os participantes. Vê se... Opa. Você está ouvindo bem a gente, Celso? Podemos ficar sem o fone. Mas a gente não está lhe ouvindo. Você tá me ouvindo Vamos agora? ver aonde é que... Então, nós estamos aqui com o Luciano, Diácono Luciano, de Garanhuns, Pernambuco, um abraço. Edmundo, não sei se é Edmundo Lopes, boa noite a todos. Simone, Patrícia Cabral, boa noite, Patrícia, um grande abraço. Nossa. Celso, ainda estamos sem lhe ouvir, eu estou lhe vendo. Tá. Vamos ver se vai agora. Veja aí, só uma questão técnica, a todos vocês que estão entrando conosco. Eu tentarei acompanhar. Vocês vão me confirmando como é que está o som, como é que está a imagem. O Celso saiu, mas daqui a pouquinho ele volta. Vamos tentar novamente. Isso, já voltou. Então o Celso pode ir tentando novamente para a gente ir se encontrando. Vamos ficando tranquilos. E eu vou convidando vocês a participar conosco. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Nós temos hoje, com mais uma live do CNLB, que teremos com certeza a participação do Celso Carias, ele que é doutor, teólogo, estará conosco para trabalhar o tema ciência e fé. Então, nos dias de hoje, como compreender essa realidade, né, da ciência e da fé.
Então, um grande abraço a todos. Vamos tentar recuperar aqui o Celso. Vou convidá-lo novamente a estar conosco. Vamos ver se a gente consegue agora. Alô, aqui é Bruna Santana, da cidade de Triunfo, Pernambuco. Muito fria a sua cidade, ótima de se viver, diocese de Afogados da Ingazeira. Um abraço a você. E à medida do possível, eu vou enviando um abraço a todos vocês, viu? Interagindo com vocês. Vamos tentar primeiro fazer o contato com o Celso, para a gente vislumbrar essa temática de hoje. Celso, procure a gente aí novamente, para que a gente possa interagir. Deixe-me ver se eu encontro o Celso aí no meio de vocês. Celso Carias entrou. Então, boa noite a você que nos acompanha. Eu sou José Batista e falo da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, interagindo com a Comissão Nacional de Comunicação do CNLB. Então, esta equipe, né, esse colegiado, essa comissão, melhor dizendo, está promovendo diversas lives, favorecendo o CNLB levar reflexão a todos vocês, né, para que a gente possa refletir as diversas temáticas da realidade que está sobre nós nesse momento. E vamos hoje favorecer com um bate-papo especial com o professor Celso Carias sobre o tema Ciência e Fé. O Celso já entrou, tivemos apenas uma questão técnica na parte de áudio dele, mas eu não estou o encontrando aqui entre os participantes. Celso Carias, se você estiver por aí, nos envie uma mensagem novamente que eu possa lhe chamar a estar conosco. Regiane Gaia, boa noite, um prazer você estar conosco, participando. E avisar o Celso que eu não estou encontrando aqui entre os participantes, Celso. Veja se você pode entrar novamente, interagir conosco. Carias Rafael Carias, um abraço. E vocês fiquem aguardando aí, enquanto nós estamos aqui trabalhando, convidando mais pessoas a estar conosco, a interagir conosco. Marilza, boa noite. Marilza está em um desses lugares maravilhosos do nosso Brasil, que é o Mato Grosso. Nosso tema hoje da live especial, fé, ou melhor, ciência e fé. Né? Vamos trabalhar com o professor Celso Carias, essa live, quer dizer, esta apresentação, essa reflexão sobre a realidade da fé, em especial nessa situação em que o mundo se debruça sobre algo que somente de fato, nesse momento, com a graça divina, a ciência pode bastante contribuir para que possa contornar essa situação. Estaremos na contribuição técnica da Patrícia Cabral, do Leonardo Moura,
O Leonardo é de Minas Gerais, enquanto que a Patrícia Cabral é de Manaus. Então, um abraço a todos vocês, agradecemos demais aí pela contribuição. E o entusiasmo da nossa companheira Regiane Gaia é muito forte. Nesse momento, o canal do CNLB no YouTube alcançou 1000 inscritos. Então é importante a gente registrar que a partir de uma articulação feita desde hoje, nós de 500 inscritos passamos a 1000. Então agradecemos por demais todos os amigos, né, da caminhada que favoreceram essa marca. Então completamos nesse instante 1000 inscritos, às 20 horas e 4 minutos, apresentado aí pela Regiane Gaia, que está conosco. A gente está tentando um contato com o Celso Carias, que eu solicito a ele que ele mande alguma mensagem para que eu possa localizá-lo aqui e tentarmos juntos aqui fazer esse momento. Fazer essa... Opa, Celso, se você estiver nos ouvindo, a gente está vendo sua imagem. Eu estou ouvindo, novamente. Você está me ouvindo? Ainda está baixinho, veja se é o volume do... Eu já estou no máximo. Está no máximo? Estou no máximo. O pessoal que está nos acompanhando, alguém, ou o próprio que nos ajuda na técnica, o Leonardo, dá para ouvir bem o Celso? Se vocês porem essa informação... na live, veja aí nos ajudando na técnica, se está ouvindo bem o Celso, né? Celso, fale mais uma vez. Olá, tudo bem aí com o pessoal? Tá me ouvindo? Pronto, agora melhorou. Tá, okay. Então podemos começar agora às 20 horas e 12 minutos, a live especial com a temática Ciência e Fé, tendo como entrevistado, aquele que vai nos ajudar na reflexão, o doutor e professor Celso Carias, ele que é formado, né, tem ênfase em teologia fundamental, atuando principalmente na iniciação teológica, é doutor nessa área. Vem trabalhando as questões teológicas que perpassam o fenômeno da morte, que é uma triste realidade nos dias de hoje. A situação do cristianismo na realidade urbana moderna, pós-moderna, e ainda a relação entre teologia e ciência. E, sobretudo, na questão do evolucionismo, tanto no aspecto cosmológico quanto biológico. Olha, dimensões aí. O autor, ou melhor, é autor dos livros Teologia para Todos. É este livro aqui que vocês aí, por estar espelhado, né? Teologia para Todos. Obrigado, Celso, por esse presente. Estamos com ele aqui. E Teologia para Todas. E o outro, Teologia é Possível, que eu acredito que eu tenho por aqui também, Celso. E ambos pela editora Voz. Participou também de outros capítulos de livros, inclusive sobre o tema da live de hoje, Cristianismo e Pensamento Evolucionistas. E no ano do Laicato, ele contribuiu com este livrinho, não é isso, Celso Carias? Isso. Com o tema A Política é a Melhor Forma de Fazer Caridade para o ano do Laicato. Tem um outro livro, que é esse de uma coleção que nós temos aqui. O Celso contribuiu com a temática O Ministério Leigo na Comunidade Eclesial. Celso Carias, sua apresentação, que prazer estar com você, obrigado. Agradecemos em nome do CNLB Nacional, em especial da Comissão de Comunicação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Batista, e a todos aqui que estão participando desse momento. Uma alegria poder compartilhar nessa situação em que estamos vivendo, com esse tema que é um tanto quanto complexo, mas ao mesmo tempo tem algumas facilidades, né? E perceber que a fé, a religião, aquilo que está dentro da nossa experiência em relação a Deus, não exclui nada, absolutamente nada em relação à ciência. É disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Muito bem. Trazendo essa temática, Celso, para nós primeiro esse conceito. Ciência, fé. Então, vamos de maneira bem sintética e resumida, né? Nós podemos dizer assim, duas fases na formulação daquilo que é ciência.
uma que durou alguns séculos, digamos assim, que vem lá desde a filosofia grega até mais ou menos os séculos XV, XVI, XVII, quando se começou a repensar o modelo de investigar a realidade, investigar a natureza. Até então era um modelo de muito mais contemplação, né, e observação da natureza. O que, a partir, sobretudo, de Galileu para cá e Newton, sobretudo, e mais tarde Darwin, foi que, além de contemplar e observar, você precisava verificar, testar, poder saber se em determinadas quantidades de observações e experiências era possível chegar a algum tipo de resultado. Então, a ciência hoje, predominantemente, dentro das universidades, das escolas, é aquilo que ajuda a gente a conhecer como funcionam as coisas na realidade da natureza e da nossa própria vida. Já a fé, né? A fé supõe outras perspectivas. E eu gosto de definir fé como a resposta que seres humanos dão àquilo que nos interroga e nós não encontramos o sentido propriamente em outras esferas da vida, né? Então, é uma resposta humana a uma interpelação que a gente, ao final, só pode ser percebido como algo que vem além de nós mesmos. Deus. Então, a fé é uma resposta humana à revelação de Deus na nossa história e na nossa vida, como uma resposta de sentido. Muito bem. Ciência e fé, o nosso bate-papo de hoje com o doutor Celso Carias, né? Ele que está no Rio de Janeiro nesse momento, Celso, e participam conosco o Roberto Teixeira, o Luciano Ducato, que é diácono, a Simone, Edu Lopes, Patrícia Cabral. Já mando um abraço Celso Carias e o Batista. Patrícia, conhecida nossa de Manaus. Isso, eu ouço muito bem, foi a Rita Messia Maia, né? Riacheira Flor. Eu estou ouvindo os dois. Neurimar de Porto Velho. Olha aí, Porto Velho que está conosco. Neurimar, um grande abraço. Amiga, né? E assim a gente vai falando mais dessas outras pessoas. Um contraponto hoje, Celso. Por que esse ponto que chegamos da dúvida da ciência, principalmente nos dias de hoje, por parte daqueles que vivem a fé, né? E houve até essa semana, ou a semana passada, dizer assim, quem responderá para este momento não é a religião, não é a fé, e sim a ciência. Comente. Pois é, meu amigo Batista. O encontro entre ciência moderna e fé, né? Porque entre ciência aristotélica e fé, isso foi até de certa forma tranquilo. Mas quando a ciência moderna, essa que ainda há pouco eu descrevi, começou a aparecer, de Galileu para cá, né? Todos conhecemos a história de Galileu, né? Se deu uma certa tensão, um certo conflito. E por parte, sobretudo, das pessoas religiosas, era o medo de que a ciência pudesse verificar que Deus não existe. Contudo, isso não é possível, né? Do mesmo modo que não se pode afirmar de forma categórica, do ponto de vista científico, que Deus existe, também não se pode afirmar que ele não existe. Tá? Mas, no início, essa relação não foi muito boa, né? Criou-se um certo divórcio. E aí, ataques mútuos entre religião e ciência, entre fé, entre cristianismo e ciência. No entanto, ao longo do tempo, eu diria, graças a Deus, essa tensão foi diminuindo, né? A ponto de a gente ter, por exemplo, por parte da Igreja Católica, muitos cientistas, inclusive padres, né? Só para citar podemos citar alguns, mas para citar existe uma teoria de como o universo surgiu, chamada de Big Bang.
né? A grande explosão. Essa teoria foi iniciada, foi pensada por um padre belga chamado Georges Lemaitre, né, no início do século XX. Esse padre, inclusive, teve alguns encontros com Einstein. Talvez um outro grande nome que mereça atenção na parte da biologia é o jesuíta, talvez até o Jorge Bergoglio tenha conhecido pessoalmente, que morreu na década de 50, o padre jesuíta Teilhard de Chardin, né, que desenvolveu uma pesquisa em torno do surgimento da vida. Então, o que acontece? O medo de que a ciência pudesse atrapalhar a fé levou a um certo fanatismo, a um certo fundamentalismo por setores, né, das religiões, e especificamente falaremos de cristianismo. No entanto, nas últimas décadas, se diminuiu bastante, e hoje a nossa Igreja Católica, por exemplo, tem inclusive um observatório de ciência, né, onde se acolhe, se pesquisa, se dialoga com tudo aquilo que a ciência tem produzido. Então não há por que a gente fazer uma oposição entre ciência e fé. A ciência quer responder ao como, e a fé quer responder ao porquê. Né? São questões diferentes que se complementam. Nós poderíamos pautar algumas questões, mas você já vai trazer a questão que, por exemplo, o Vaticano tem uma equipe específica de ciência para diversas realidades. Sim. Como é que você vê a postura do Papa Francisco se aproximando de tal forma, principalmente dessa questão climática da ciência? Então, Batista, você lembrou muito bem. Hoje há um consenso, né, bastante grande, há uma pesquisa que diz que cerca de 93%, então é um número bastante alto, né, dos cientistas estão de acordo que há uma alteração no clima, produzida predominantemente pelos seres humanos. Tá? E nós estamos assistindo isso. E o Papa Francisco logo quis também colocar a posição cristã católica em relação a isso, e fez esse belíssimo documento, que é a Laudato Si', que na universidade onde eu trabalho tem um grande entusiasta desse documento, que ele é jornalista da Globo, nem católico ele é religioso, mas não é católico, que é o André Trigueiros. Eu conheço demais. Nunca vi ninguém falar com tanto entusiasmo, tá, da Laudato Si como André Trigueiros. Né? Então o Papa logo percebeu isso. Né? E, por exemplo, essa pandemia que estamos vivendo, tá, é uma pandemia que, em grande parte, tem a ver com desequilíbrio climático. Então, por isso que não é a fé. É preciso compreender bem essa frase. A fé, ela vai nos ajudar sempre, mas a fé faz parte de um processo que é por dentro da história. A gente não pode cobrar de Deus o que ele intervenha diretamente na história. Né? Ele participa conosco, ele dá força conosco. A ciência é produção humana a partir de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos precisar muito de ciência. Nessa pandemia, não é que a fé seja desnecessária, claro que não é, tá? Mas quem pode mais nos ajudar a encontrar soluções rápidas, seja de vacina, seja de tratamento, seja de situações que permitam diminuir o impacto da pandemia sobre as diversas nações, é a ciência. Ela não pode ser menosprezada de forma alguma. Ô Celso, vai ser importante você trazer de novo o que você falou agora há pouco, para a gente sempre replicando, ciência e fé, o que cada uma corresponde, você falou nesse instante. Mas antes que você retome, vamos enviar um abraço aqui ao Fábio PJ, a Simone da Diocese de Floresta. Boa noite a todos, um abraço
Alaide Flores, Israel Ferreira, um grande abraço a você, a Regiane Gaia, lá de Maceió, um grande abraço, Regiane, era da Comissão de Comunicação, a Maria Regina, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, a Batista, manda um alô para MS, Mosaic, né? MS deve ser Mato Grosso do Sul, acredito, né? Celso Caria, estou te vendo e ouvindo, Batista. É o Celso mesmo. Leonardo também, Gunô, Regiane, a Marilza. Eu vou aqui no finalzinho, que já tem muita gente, Celso. Olha, muito abraço para a gente enviar hoje. Aí é como eu lhe disse, você retornar o que é a fé e a ciência. Trazendo agora no seguinte aspecto, na questão do André Trigueiro, eu o acompanho demais quando ele participa na televisão, com documentários e tudo, ele é muito fervoroso, como você colocou. Agora, para a gente trazer a fé, ou melhor, a ciência, para a questão da fé, por exemplo, na questão dos milagres, porque a igreja vai exigir um aval da ciência. Então, Batista, isso é um caso da Igreja Católica, né? E eu acho muito, muito bom que seja assim. Quer dizer, inclusive tem uma pergunta, acho que eu não estou conseguindo ler direito, parece que é da Marilza, né? É isso que eu estava procurando aqui. Em relação à pandemia, entre cura, ciência e fé, muitas igrejas propagam cultos de celebração de cura, e afinal vem a pergunta, isso não é um conflito? É um conflito. Esse conflito ele não acabou, infelizmente. Aquilo que eu falei historicamente, de maneira muito rápida, ainda existe, tá? Mas existe por parte de quem? De perspectivas religiosas fundamentalistas. Tá? Sim. A cura, Deus não cura de forma a intervir na história. O milagre é possível? Né? Mas os milagres que não fazem algo que o ser humano não seja de alguma forma capaz de fazer. Eu sempre gosto de te dizer o seguinte, Batista. Você já viu algum milagre de uma perna que não existe passar a existir? Um braço que não existe passar a existir? Então, a comunhão com Deus, é isso que é o milagre. A fé, né, que não pode ser medida por nenhum termômetro, não há máquina que meça se você ou eu temos fé maior do que outra pessoa, mas a fé, a comunhão com Deus, pode fazer com que o nosso organismo reaja a uma doença. Isso é verdadeiramente possível, mas de forma extraordinária. Por isso que o Vaticano, no campo da Igreja Católica, pede que um milagre só seja comprovado quando há médicos, a ciência médica, possa dizer, de fato, antes havia uma doença que a medicina não estava conseguindo curar e agora não temos a cura que não veio diretamente da medicina, mas pelo mecanismo de fé que as pessoas se colocam nos seus anticorpos frente àquela doença. Agora, isso é o extraordinário. O milagre maior que está sendo exigido de nós nessa pandemia, está sendo exigido de nós em muitas outras situações, é, por exemplo, salvar milhares e milhares de vidas, não uma ou outra de forma extraordinária. Se nós fizermos o isolamento adequadamente, estava dizendo isso hoje para o meu irmão, que tem mais de 60 anos, né? Ele dizia assim, as pessoas não percebem, a pandemia, o vírus, né, não vai me provocar Covid. É bem provável. Por quê? Porque a maioria daqueles que forem infectados, sobretudo se forem mais jovens, se não tiverem comorbidade, talvez nem tenham sintomas, mas poderão ser transmissores. Então, eu posso transmitir para pessoas mais velhas, para as pessoas que têm algum problema de saúde. Então, sem querer, ou irresponsavelmente, o que é pior, eu posso estar transmitindo a doença. Tá? Então, de que adianta um milagre aqui e acolá se nós estamos matando aos milhares? O grande milagre é o milagre da responsabilidade política,
é o milagre da partilha, é o milagre da solidariedade, é o milagre de impedir, tá, que milhares de pessoas venham a falecer pela irresponsabilidade humana. Né? É isso que nós devemos pedir, inclusive, a Deus insistentemente nas nossas orações. Não que me cure apenas individualmente, tá? Mas que também nos dê força e coragem, nos dê capacidade de, como sociedade, tá, encontrar soluções que vão impedir lutos e lutos. Está muito triste, Batista, está muito triste ver famílias que não podem ter luto, que não vão poder enterrar o seu morto. O pessoal de Manaus aí, nossos amigos, estão falando isso. Aqui em Duque de Caxias, onde eu moro, já está chegando a essa situação. Tá? Então, milagre maior que a gente pode fazer, tá, é, estimulado pela nossa fé, tá, em comunhão com Deus, tá, ser parceiro e parceiras de humanidade nessa situação que a gente está vivendo e tantas outras, né, que a gente já viveu e vamos viver ainda. Perfeito, Celso. São palavras de Chesco, que está nos acompanhando agora na live. Um grande abraço, Chesco. Grande Chesco. E a irmã Rosália, ela que era secretária executiva do Regional Nordeste 1 da CNBB, agora está nos acompanhando nessa live. Um grande abraço. Eu acredito que ela está na Paraíba, é assim que eu fui informado recentemente. Eu acredito que você tenha conhecido ela algum dia. Então, irmã Rosália, um grande abraço. E a Laide Floresta, que é mais ou menos o tema dela aqui, o perfil dela, diz o seguinte: os milagres não acontecem para satisfazer nossos desejos, mas pela vivência da nossa fé. É importante você refletir sobre isso. E eu ainda trago mais uma participação, que é da Maria Regiane, parabenizando aí pela reflexão. Muito boa a reflexão do Celso, assim diz a Simone. O Edu Lopes também considera excelente. Patrícia Cabral responde confirmando ou afirmando: verdade, amiga, é isso mesmo, né? E o Chesco manda um abraço, queridos amigos, saudade de vocês e das grandes provocações de Celso. Então, Celso, você é um grande provocador, parabéns. Estou só olhando ali o tempo, porque está tão gostoso o papo aqui, o nosso papo de hoje, para a gente não se perder. Celso, a jovem colocou, ia fazer outra pergunta, mas eu achei interessante essa proposta. Os milagres não acontecem para satisfazer nossos desejos, mas pela vivência da nossa fé. E você colocou que o milagre é a partilha. O reino de Deus é isso. O grande milagre do reino, para ele existir, tem que ter a partilha. Então, com o Papa Francisco, porque aí ele dá um testemunho de fé e de ciência, quando ele celebra sem ninguém, lá na Semana Santa, lá no Vaticano, quer dizer, aqui não tem nenhuma pessoa, porque eu acredito no que a ciência diz. O isolamento social é a grande vacina no momento desse coronavírus, né? Uhum. É a única. Então, se o Papa dá esse testemunho, por que essa dúvida da questão dos milagres acontecerem somente de acordo com os nossos desejos? Então, a colocação da irmã é muito boa. O milagre não tem uma perspectiva egoísta, né? Não tem. Tá? Ele acontece dentro de uma determinada situação. É sempre bom lembrar que Jesus não marcava dia, hora e lugar para fazer milagre. Alguém aí que está nos ouvindo, que está nos vendo, na sua Bíblia, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu tenho em casa umas 5 traduções da Bíblia, né? Umas melhores, outras piores. Em nenhum trecho da Bíblia você vai encontrar Jesus falando o seguinte para os seus discípulos: vão até a praça ali em Jerusalém, num microfone, não tinha microfone naquela época, naturalmente, né? E anuncie que às 5 da tarde eu estarei aqui fazendo milagres. Não há nenhuma narrativa dos evangelhos nessa direção. O milagre acontece no caminho. Jesus queria fazer o bem. E quando alguém pedia, e ele não tinha outra alternativa a não ser
dizer para a pessoa, vá em paz, a tua fé te salvou, então ele agia como agia Deus naquele momento. Tá? Mas como um sinal. Um milagre é um sinal. Tá? Jesus não curou todos os doentes de Jerusalém. Há quem diga, a partir de algumas análises históricas e populacionais, que se Jesus curou 1% dos israelenses, foi muito, doentes que precisavam de cura. Então, sobraram 99%. Quer dizer, e aí? Deus é mau por causa disso? Claro que não. Jesus estava dizendo, eu estou aqui como presença de Deus para dizer que vocês mesmos, lembra daquela frase de Jesus a Filipe,